Bom, então eu vou falar, dar uma breve introdução, depois vou falar da modelagem matemática de fluxo de potência, tá? Que é da onde parte tudo para a gente começar a pensar em simular o sistema elétrico em regime permanente. Depois eu vou falar do método de solução do fluxo de potência, uma vez que a gente modelar ele matematicamente, como quase tudo que a gente faz na engenharia, né, pessoal? Boa parte do que a gente faz é modelar, é ter um modelo matemático que representa algo que é físico, que está numa planta, e todo modelo ele tem as suas premissas, ele tem as suas hipóteses, né, de simplificação, né? Você nunca vai fazer um modelo, não é, inclusive nem é possível fazer um modelo que seja 100% fiel à realidade, até porque a realidade mesmo ela não é tão conhecida. Lembro, senhores, que até hoje a gente não tem um modelo de átomo bem definido, não é verdade? A gente está aí pensando lá nas cordas, né, nas super cordas, mas ainda está em aberto. Quando você está na equação diferencial, isso te remete à dinâmica. Para quem já estudou os cálculos aí que lidam com as EDOs, né, são sistemas dinâmicos, né, são sistemas que são regidos por equações diferenciais, certo? Por exemplo, o movimento de um pêndulo é regido por uma equação dinâmica, né? Um sistema massa-mola, né? O amortecedor do carro lá, com a sua mola e com o seu amortecedor e com a massa do carro, é um sistema dinâmico. São sistemas que você quer preocupar com o seguinte, você quer dar uma pancada nesse sistema, uma perturbação, e quer analisar ao longo do tempo o que acontece com ele. O que exatamente não é o que a gente vai fazer aqui. Porque esse tipo de abordagem é como se fosse em um determinado tempo. Eu quero tirar uma fotografia do meu sistema elétrico. Tá? Ele não vai, não se presta para analisar ao longo do tempo o que vai acontecer quando você der uma perturbação. Para isso, existem programas que vão ter uma modelagem dinâmica, no caso dos programas CPL, seria o Anatem. E é um programa dinâmico. Aqui não, aqui a gente está no mundo estático, é até um mundo mais simples, tá? Eu diria. Porque é como é um mundo fasorial, você está. Eu vou falar mais quando eu avançar aqui, eu comento mais sobre essa questão das premissas aqui Mas já adianto para vocês, então, que a gente está tratando aqui de um sistema estático, ou seja, regido por equações que não são diferenciais, não tem EDO, não tem derivada de nenhum das variáveis de estado, mas são equações algébricas. Agora, equação algébrica, você pode ter uma equação linear. Agora, o que é um sistema não linear? O sistema não linear, que vai ser o caso aqui, nós vamos cair em equações que elas não são diferenciais, elas são algébricas, mas elas são não lineares. E depois eu vou finalmente abrir o ANA-rede. O que seria, então, o cálculo de fluxo de potência? Seria basicamente determinar para um sistema elétrico as tensões desse sistema, e a gente sabe que no mundo fasorial, quando você pega um sistema que é excitado apenas por fontes senoidais, então é uma função senoidal que olha só como a gente já está simplificando a coisa. Então aqui a gente vai considerar modelos que as equações são algébricas, não tem equação diferencial, então não tem derivada em função do tempo aqui. Lineares, isso já é outra coisa. Só que pode ter também equações não lineares e inequações, tá? Aqui a gente vai se deparar sim com equações não lineares, que geram uma certa complicação. Por quê? Porque resolver um sistema algébrico de equações lineares, a gente resolve bem, né? Aqui você vai ter, então, nós, né, ou barras, aqui a gente vai chamar de barras, tá? Nesse sistema, que são nós elétricos lá, que na teoria de circuito você entende aquilo como nós. Até quando você vai fazer a solução nodal de um circuito, tudo que é um nó ali, a gente vai chamar aqui de barra. Então, esses elementos, gerador, carga, e indutor e capacitor, quando você liga o indutor, reator, do nó para a terra, né? Então, são elementos que são ligados entre um nó ou uma barra e a terra. O que é a terra? A terra é aquele nó do sistema que a gente, obrigatoriamente, quando vai solucionar qualquer circuito, a gente tem que definir um nó como sendo o terra. Quando você conecta uma coisa entre uma barra e terra, essa ligação é geralmente chamada de shunt. E as ligações entre dois nós são chamadas de ligações série, né? Ou seja, entre uma barra e outra. E não entre uma barra e a barra de referência, que é o terra, tá? Você vai ligar entre uma certa nó do sistema e outro nó. Então, o que são os elementos, basicamente, que ficam ligados entre dois nós? Linhas de transmissão, né? Porque elas interligam
dois pontos do circuito, né, uma cidade a outra, né, uma certa região elétrica a outra, então, e os transformadores que são os elementos que vão elevar ou abaixar a tensão. Como a gente está lidando com potências elevadas, a gente vai considerar que o sistema ele é trifásico, né? Isso aí é porque ele é mesmo, tem 3 fases, A, B e C. Eu vou considerar apenas sequência positiva. Ora, mas então você está considerando que o sistema sempre vai ser equilibrado? Sim, mas pode isso? É uma aproximação razoável? Sim, para sistemas de grande porte, é sim uma hipótese bastante razoável que a gente está fazendo aqui. E a forma de onda é puramente senoidal. Existem programas que consideram harmônicos? Sim, no caso do programa do CPL, tem lá o ARM-Z de S. Então, aqui é um sistema de potência com 15 barras, ou seja, 15 nós. Tá vendo? Tem essa barra aqui, essa daqui, essa. Então, o que acontece? São 15 barras aqui. O que são as linhas de transmissão? São esses caras aqui, né? São essas coisas que conectam, né? São os elementos sérios aqui que conectam, são essas linhas. Você desenha apenas uma linha mesmo. Tudo que é o desenho apenas uma linha desenhada é uma linha de transmissão, né? De potência. Então, aqui tem várias linhas, tá vendo? Cada coisa dessa que interliga diretamente, sem nenhum outro símbolo, né? Uma barra a outra, é linha de transmissão, tá vendo? No final das contas, toda essa brincadeira aqui serve para quê? Para alimentar consumidores. A maior missão de um sistema de potência é alimentar esses caras aqui, ó, que são as cargas, ó. Essa é a razão de existir o sistema de potência, que são as cidades, as indústrias, o nosso celular, carregando na tomada, é tudo isso aí, né? Então, esses caras aqui são a razão de existir o sistema. Você faz tudo isso, tudo isso que não está circulado em verde existe para atender essas bolinhas verdes aí. E quais são as fontes que vão... A minha referência de angular para o sistema aqui, no caso, é essa barra aqui que tem o 0 graus aqui, a tensão dela é 0 graus, ó, tá vendo? Então, essa barra aqui vai me dar a referência angular do sistema. Todas as outras ângulos de barra, ó, por exemplo, da barra 14, menos 15,3, em relação a quem, né? Em relação a essa barra aqui, que é o 0 graus. Se você quiser o ângulo dessa barra em relação a essa, aí é só você subtrair um do outro, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A solução do fluxo de potência é uma coisa extremamente simples. É calcular todas as tensões, e aí a tensão fasorial é sempre um número complexo, né? Então você tem que ter um módulo e um ângulo, em coordenadas polares. Você pode usar coordenadas retangulares na matemática? Pode, aí vai dar uma componente real e uma imaginária. Então, aqui eu estou preocupado em saber os fluxos de potência P e Q, né, potência ativa e reativa, em todas as linhas aqui e transformadores, né, todos os elementos série do sistema, e as tensões em todas as tensões em módulo e ângulo em todas as barras aqui. Tá bom? Beleza, entenderam aqui? Então, agora a gente vai passar aqui pela parte matemática, mas eu não vou. Isso aqui é um curso inteiro, tá? Então, aqui eu vou dar só um gostinho para vocês do que seriam os cálculos, porque se a gente fosse ver realmente os cálculos a valer, a gente gastaria, a gente ficaria só em cálculos. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui, tá? Então, basicamente, você vai pegar uma barra genérica, tá? Eu vou chamar ela de K. Uma barra K qualquer. K pode ser 1, 2, 3, até a barra N, no caso 15, né? Eu tenho 15 barras. Então, K pode ser qualquer uma dessas barras. O K pode ser A1, A2, A3, até a 15ª barra lá. É uma das barras do sistema qualquer, aleatória, que você pinça e pega ali. Bom, para essa barra do sistema, vamos fazer uma modelagem bem genérica, quer dizer, de uma maneira genérica, o que eu posso ter? Eu posso ou não ter, mas uma geração. Se eu não tiver, eu faço o PG e o QG igual a 0, pronto. Não tem geração, né? Mas, de uma maneira geral, eu digo que tem uma potência gerada mais JQ gerado. E posso ter uma carga. Se eu não tiver esse PD, que é a potência demanda, né, de carga, esse PD e QD são 0. Se tiver só potência ativa, é só P. Então, de uma maneira geral, o máximo que pode ter é isso, né, na nossa modelagem aqui. Ou uma fonte injetando potência ativa e reativa e uma carga que está consumindo, injetando potência. É possível, existe matematicamente a carga negativa, tá? Que ela entregaria potência. É uma modelagem meramente matemática. No fundo é uma fonte, né? Mas
Você pode, algumas coisas são modeladas como impedância negativa, tá? Que ela vai ter uma característica de impedância constante, mas ela, no fundo, é uma fonte. Ela está injetando energia, injetando joules por segundo para alguém, certo? Então, e o que é outra coisa bem genérica que pode acontecer numa barra? Bom, podem chegar nenhuma, né? Um sistema que não faz muito sentido, ter uma barra só e não chegar nenhuma linha, né? Então o sistema está ali vazio, né? Tá solto. Não tem muita graça. Em geral, as barras vão ter o quê? De 0 a N linhas de transmissão. Matematicamente, eu vou colocando linhas aqui, tá? Então, o que eu tenho como variáveis para uma barra? A potência. Aí eu já vou considerar, então, já que eu posso ter uma geração e uma carga, eu vou pegar esse líquido aqui. O que é o líquido? Ora, o gerado menos o demandado, né? O que é o PK? É o PG menos o PD, né? O que está gerando menos o que está demandando. Aí já vai dar o líquido, o resultado aqui. Então, você pega essa geração, essa injeção de potência na barra e desconta já a carga. Então, você vai ter a potência líquida, que é esse PK mais JQK injetado na barra, tá vendo aqui? Então, olha que legal, esse modelo aqui é o modelo mais geral que a gente tem para a barra. E uma vez que a gente defina esse modelo, por incrível que pareça, é simples agora fazer o resto. Engraçado, é simples, tá? É só realmente desenvolvimentos algébricos aqui. Porque agora você já tem um sistema bastante genérico, que tenha linhas interligando ele. Você tem uma potência aqui, então para a barra você vai ter uma variável. Quais variáveis você vai ter para a barra? Que são números reais, né? No domínio dos reais. O P é um número real, tá? Isso aqui é um número complexo, a potência aparente e a tensão é um número complexo. Mas o P está no domínio dos reais, é um número real, né? O Q está no domínio dos reais, é um número real, o V é um número real e o θ é um número real em radianos. Então você tem 4 variáveis aqui para uma barra. Se você conhece o P e o Q injetado, que já é aqui considerando geração e carga, já é o líquido. Tem a tensão, módulo da tensão e o ângulo. Poxa, para essa barra você já tem tudo que você precisa. Se você tiver essas 4 variáveis para todas as barras do sistema, você consegue calcular qualquer fluxo do sistema. Por quê? Porque você tem a impedância ligada entre duas barras, você tem as duas tensões, ora, só se você tem duas tensões e tem uma impedância no meio, você tem a queda de tensão nessa impedância. Então você consegue achar a corrente. Basicamente, daqui a gente vai partir e fazer o seguinte, olha lá, o P mais JQ é essa fórmula que eu botei, V I conjugado, né? A potência aparente ou potência complexa, onde I, eu vou montar um sisteminha que vai ser, aqui como eu estou colocando o I aqui, é igual a uma soma dessas posições aqui, dessa matriz, que a gente vai chamar de matriz de admitâncias de barra, tá? Admitância porque aqui V é igual a ZI, né? Só que aqui a gente está com um vetor de correntes é igual. Aí você já inverteu a matriz Z e achou a matriz de admitância, né? A matriz de impedância nodal é a Z barra. Se você inverte a Z barra, você acha essa Y barra, que é essa matriz aqui, ó, que é chamada de matriz de admitância nodal. Ó. Essa matriz é importante, porque ela vai ter uma relação direta. O que é o I1, I2 até o IN? São as correntes injetadas nas barras, né? E o que é V1, fasor, né? Fasor V1, fasor V2, fasor V... É o módulo e ângulo, né? Porque o fasor tem duas informações dentro de cada um desses caras. É o módulo e ângulo da tensão lá na barra. E você conhece, obviamente, todas as admitâncias, as impedâncias que tem entre as barras, isso é conhecido, né? Porque você tem uma linha de transmissão, você sabe determinar os parâmetros dela, tá? Você pode determinar, levantar com razoável precisão os parâmetros dessa linha, de sequência positiva para a linha. Então, aqui, digamos que essa matriz de admitância depende apenas, pessoal, dos valores dessas coisas que estão ligadas na barra, ou seja, em última instância, depende dessas impedâncias aqui, ó. São essas impedâncias que estão entre dois nós, tá vendo? Ou entre um nó e a terra, né? Por exemplo, essa carga tem uma impedância que está entre o nó e a terra, uma barra de sistema e a terra. Esse capacitor aqui, ó, ele está entre o nó e a terra, né? O capacitor aqui, ó. Então, esses caras aqui também, só que eles são tratados, eles vão afetar essa matriz de admitância de uma maneira especial, né? Diferente desses elementos série.
Bom, então a matriz, o que tem que ficar claro é o seguinte, essa matriz de admitância aqui, essa matriz de admitância, ela tá definida, a gente consegue montar ela com relativa facilidade. E se você conhece as correntes injetadas, você consegue determinar a tensão. Então vamos avançar aqui. Então, supondo que cada elemento dessa matriz seja um YKM, né, porque essa matriz ela tem elementos, onde esses índices é a linha e coluna, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e assim, até uma linha N e coluna N. Ah, ela é quadrada? Sim, porque o número de correntes injetadas nas barras é igual ao número de tensões nas barras, porque se você tem N barras, você tem N injeções de corrente. Então, essa matriz, ela sempre fica quadrada, tá? E normalmente ela é simétrica, só vai ter um elemento lá que a gente já viu que vai tirar a simetria dessa matriz. Simétrica que eu digo em relação à diagonal principal, tá? Seja esse elemento y cair um elemento dessa matriz de admitância nodal, ó, a gente vai chamar aqui de y barra, tá? É o apelido da matriz de admitância nodal. E a tensão na barra é módulo e ângulo. Então a gente pode escrever a equação de fluxo de potência na barra, ó, que é P mais JQK, é VK e K conjugado, né? Não pode esquecer lá do conjugado, às vezes o pessoal esquece, não troca o sinal. Se tiver em coordenada polar, tem que trocar o sinal da fase. Se tiver em retangular, troca o sinal da parte imaginária, né? E você vai ter, então, que é V vezes a corrente, que eu já vi anteriormente, que ela pode ser o quê? Uma impedância, né? A corrente é igual a impedância vezes a tensão, tá? E aqui é uma coisa interessante, é uma soma das impedâncias GK, que é essa da barra que você está considerando, né? O K é o índice da barra, é uma variável que é o índice da barra que você está considerando a equação dela. E o M, é interessante isso aqui, tá? Isso é uma parte fundamental aqui da modelagem. O M pertence a alfa K. O que é o alfa K, pessoal? O alfa K é o conjunto das barras que fazem vizinhança direta com a barra K. Por exemplo, vamos olhar aqui na prática, aqui aqui, ó. Por exemplo, vamos escolher uma barra aleatoriamente aqui, tá? Sei lá, essa 11 aqui, ó. A B11. Tá vendo aqui, né? Qual que seria o meu alfa K para ela? O meu alfa K, ou seja, onde o K aqui é 11, né? K é a barra que eu estou escolhendo para fazer a análise nela, do fluxo de potência. Então, K é 11. O que é o meu alfa K? Por definição, é sempre isso. O conjunto, o M vai pertencer ao alfa K. Esse índice M vai assumir os valores que são os índices, que são o número das barras vizinhas. Então, o M aqui pode ser o quê? 6 e 10, concorda? São as únicas barras que fazem vizinhança direta. Ah, mas a barra 13 está ligada, porque ela vem por aqui. Não, mas aí não vale. Entendeu? Não é a definição. A definição é que o elemento que seja ligado diretamente por um elemento, ou uma linha de transmissão, ou um transformador, ou seja, um elemento série. Não pode passar por uma barra e depois ir para ela. Aí não vale. Não está dentro desse conjunto alfa K. Por exemplo, sei lá, para a barra 4 aqui, qual que seria o alfa K? Tem várias, né? A barra 5 tem um elemento ligando direto. A barra... Essa aqui é a barra 2, né? Tem um aqui, a barra 3. E a barra 9 e a barra 7, que é uma barrinha fictícia, tá vendo? Ó, de 7 para cá. Essa aqui, ela vem para cá, mas ela não liga direto para cá. Tá vendo que interessante? Então, não é difícil determinar esse conjunto M. Separando as partes reais e imaginárias, eu posso fazer isso, não posso? Se eu tenho que P mais J aqui é um número complexo. Se eu pegar a parte real desse cara, é o quê? É o P. Se eu pegar a parte imaginária desse número, é o quê? É o Q. Agora eu tenho que pegar a parte real dessa coisa aqui, ó. Basta eu pegar a parte real desse número complexo aqui, no final das contas, você só pode igualar um número complexo a outro número complexo, né? No final das contas, isso aqui tem que virar um número complexo. Esse número complexo tem uma parte real que eu, fazendo as continhas, tá? Não é difícil você descobrir que vai chegar nisso daqui. Porque vai ter, usando a fórmula de Euler aqui, você vai substituir cosseno, J seno, aí J vai cortar com outro J, tá? Vai sumir J, some os J's, tá? Sendo que θ KM é o θ da barra K
tá? Menos o θ da barra M. O ângulo da barra K menos da barra M, a gente vai simplificar a notação, falar que é θKM. Olha que interessante, a gente tem que, para cada barra K, a gente tem duas equações, ó, são essas duas aqui, uma para potência ativa, injetada na barra K, líquida, né, e uma de potência reativa, em função do módulo da tensão na barra K, do módulo das tensões nas barras vizinhas, nas vizinhanças imediatas, das posições, aí o G e o B são, obviamente, as partes real e imaginária da admitância, né, pessoal? Y KM é igual a GKM mais JBKM, condutância e susceptância, né? Simplesmente a parte real e imaginária da admitância. Assim como a resistência e a reatância são a parte real e imaginária da impedância, né? E cuidado que nem sempre X é 1 sobre B, né? Só quando a parte resistiva é zero, né? Aquele erro clássico. Você tem que inverter primeiro a admitância e achar a parte imaginária, né? Um erro muito comum. Então, o que acontece? Ó? Você tem duas equações para a barra, mas você tem 4 variáveis para cada barra. Na barra K eu tenho PK, QK, VK e θK, porque θK está dentro desse θKM, né, que é θK menos θm. Então tem 4 variáveis para a barra K e tenho duas equações. É possível resolver esse sistema? Que eu saiba, não. Então, para o sistema com N barras, se eu tiver N barras, eu vou ter N vezes essa situação, ou seja, 2 vezes o número de barras de equações, porque para cada barra do sistema eu posso fazer uma equação de PK e QK. Então, você concorda que se eu tenho 15 barras, eu vou ter quantas equações? Para cada barra eu vou ter uma de P e uma de Q. Então, eu vou ter 30 equações, ou seja, 2 vezes o número de barras, equações. 2 vezes 15, 30 equações. E quantas variáveis? Cada barra tem 4 variáveis. PK, QK, módulo da tensão VK e θK. Então, conclusão. Para essa coisa ter solução, obrigatoriamente, senão não há matemática que resolva isso. Você tem que ter duas variáveis de cada barra, você tem que você tem que dar o valor, você tem que ir lá medir, ó, essa tensão é essa daqui, vale tantos PU. Você dá o valor para ele. E, por exemplo, você vai dar a potência ativa. A potência ativa eu garanto que eu conheço, porque eu sei o despacho lá da geração, então é 10 megawatts. Isso eu garanto que é. Eu já medi, eu tenho como medir, eu sei que é 10 megawatts. Aí, beleza. Por exemplo, se essa barra de geração eu falar que eu conheço o P, vamos botar em azul que eu conheço, e o módulo da tensão, tá? Quando eu botar V ponto é o fasor. Se eu não botar ponto é porque é módulo, tá, pessoal? O que eu desconheço aqui, então? O Q, isso aqui é o Q2 e o θ2, são desconhecidos. O P2 e o V2 eu digo que eu conheço, eu vou dar para ele, eu vou falar, olha, é tantos megawatts o P2 e o V é 1,03 PU, é um valor numérico, você vai entregar esse valor numérico para ele. Bom, aí já melhorou a situação, porque aqui você já deu, mas você vai ter que fazer isso para todas as barras. Aí que tá, algumas barras você já sabe quais são as duas variáveis que você vai conhecer. Por quê? Como eu falei, para geração, em geral, você vai conhecer o P e o V. Então, teoricamente, aqui a princípio, vamos pensar que eu conheço o P1 e o V1. Então, eu vou ter como incógnita para essa barra o reativo dela, parte imaginária da potência aparente, né, o Q1, potência reativa, e o θ, o ângulo da tensão na barra 1. E na barra 3, que é barras de carga, geralmente você conhece o quê? A impedância. Então, uma impedância aqui, se você tiver o P e o Q dessa carga, se for uma carga de potência constante, você conhece o P e o Q. Então, vamos supor que você conhece o P e o Q. Então, você tem P3 mais Q. Eu botei verde aqui, era azul, né? Você conhece o P3 e o Q3. E o que você desconhece aqui? O que sobrou. V da barra 3, o módulo da tensão e o ângulo da barra 3. Cuidado para não confundir meu Q com θ, tá? O Q tem um tracinho aqui, o θ é mais em cima. Agora sim, pessoal. Para que tenha solução, se eu especificar essas azuis para cada barra, obrigatoriamente,
você tem que especificar 2 dessas 4 variáveis, tá? Mas aí tem um problema aqui, pessoal. Qual vai ser a referência angular do sistema? Complicou. Então, nesse problema, uma dessas barras, a gente vai ver que a gente vai ter que definir ela para ser a referência do sistema, ou seja, é uma barra que você vai fazer o contrário. E até para poder fechar o balanço de potência, porque você tem coisas que estão injetando potência aqui nessa malha de transmissão, tá vendo? São essas 3 impedâncias ligadas entre linhas. E tem um treco aqui que está consumindo potência. Tudo bem, você está injetando um P1 aqui, um P2, e está consumindo P3 aqui. Então, se P1 é 10 e P2 é 5, o P3 é 15, pessoal? Não, porque essas linhas aqui têm resistência, têm perdas ômicas, Joule, tem perdas resistivas, em geral. Então, quando fluir corrente nelas, elas vão aquecer, vão perder energia. Então, vai ter perdas aqui. Então, uma dessas barras, você vai escolher apenas uma. Não é obrigatório ter apenas uma, mas pelo menos uma barra do sistema, nesse caso aqui, você não vai definir, então, essas 2 variáveis, P e V, como as variáveis que você vai dizer, essa valor eu conheço. Bom, para uma geração, se é uma barra de geração, o V eu continuo conseguindo garantir. Por quê? O regulador de tensão, eu sei que vai estar controlada dentro daquele valor. Então, eu garanto o V. Eu já conseguia garantir o P e o V. Só que ao invés de agora dizer o P, eu vou dar ela o θ, porque eu posso dar um θ. Por que eu posso dizer que é 0 graus? Porque o sistema precisa de uma referência angular. Então, se eu dizer que esse θ1 aqui eu estou dando, eu posso dizer que é 0 graus, 15, 200, menos 50. A gente dá 0 graus porque é mais bonitinho. Mas você tem que dar uma referência angular. E isso você pode dizer que você conhece. Por quê? Porque pelo menos uma você tem que determinar, não é assim em circuito. Você fala, essa módulo esse ângulo desse nó vai ser 0 graus. Você faz isso. Então você pode fazer com segurança. Você conhece já o V da barra, porque ele é uma barra de geração, e você pode dizer que essa tensão aqui é 0 graus. Em geral a gente usa o 0, mas poderia ser qualquer referência. Só vai defasar todos os fasores desse ângulo que você botar mais ou menos aqui, né? Porque o que importa, no final dos contos, é a diferença angular, né? Porque o seno vai ficar lá girando eternamente lá, né? Vai ficar oscilando eternamente. Você precisa de uma referência. Então, olha que legal, essa barra é do tipo Vθ que a gente fala. Vθ. Ou barra de referência, tá? Ou também barra swing, porque ela vai ser a barra. Como ela é Vθ, vê se vocês concordam comigo. Você disse que entregou o valor de V1 e de θ1. Então, obrigatoriamente, o programa é que vai calcular, não é? A matemática, a solução é que vai me dar um P1 e um Q1. Não tem para onde correr. Ora, se ela está me dando P1 e Q1, ela está dizendo que ela vai pegar o que precisa. Essa barra vai computar justamente as perdas do sistema. Olha que interessante, porque o que vai entrar aqui e sair líquido aqui de entrada, injeção nas barras e saída, o que ficar de diferença para poder fechar esse balanço de potência ativa e reativa da geração e carga vai ser justamente o quanto essa barra aqui vai gerar. Olha que interessante. Agora eu vou passar rapidamente pelos modelos dos equipamentos, que a gente não vai detalhar, porque isso seria um curso à parte, não dá. Mas você vai usar, por exemplo, modelo de transformador em fase, que é um modelo de um trafo normal, né? Que geralmente é os que vocês estudam, que é um transformador que ele tem uma relação de transformação, não é isso? Se a relação de transformação é um número real, o A pertence aos reais, então você tem que é uma relação lá de espiras, né? Que é N1 sobre N2 lá. Então você tem que a tensão do primário sobre a tensão do secundário é o número de espiras do primário sobre o secundário, que é a tal da relação de transformação que eu estou chamando de A. Então vai gerar um modelo para a gente aqui. Você vai ter uma corrente, olha lá, um fasorial aqui, indo do nó K para o M, indo do M para o K, e a partir dessas correntes você calcula as equações de fluxo de potência. Mas aqui eu estou omitindo o cálculo, tá? Mas você vai inserir essas equações essas impedâncias aqui na matriz de admitância nodal lá do seu sistema, tá? Então, pessoal, você vai fazer também o trafo defasador, que é um tipo de transformador que tem, que a relação de transformação não é um número real, mas é A vezes E elevado a J φ.
onde se eu multiplico qualquer fasor por E elevado a Jφ, eu estou defasando esse fasor de φ graus, né? Então ele vai defasar essa tensão do lado de cá para o lado de cá de φ graus, é chamado trafo defasador. Ele mexe basicamente no fluxo de potência, né? Quando você mexe na diferença angular entre dois pontos, você está basicamente afetando mais o fluxo de potência ativa, tá? Então você tem lá o modelo da linha de transmissão, que é o modelo π, que a gente chama. É um modelo que considera a impedância série, que basicamente é a resistência e indutância, né, da linha de transmissão. E aqui você vai considerar o efeito capacitivo da linha. Então isso aqui é um capacitor que está aqui. Só que você usa a susceptância, né? Você vai pegar a parte imaginária do inverso da impedância, né, que é a susceptância, shunt, que a gente chama porque ela está ligada para a Terra. Então o modelo de linha de transmissão, modelo π, que é um modelo que é muito útil para regime permanente, para fluxo de potência, é esse modelinho onde você tem no ZKM, né, a impedância série. E essa susceptância shunt, você consegue também definir as equações de fluxo de potência, tá vendo lá? PKM, QKM, PKM, ou seja, a potência que está fluindo do nó K para o M e a que está fluindo do nó M para o K, né? Olha lá, a potência que está ativa do K para o M, a reativa do K para o M, e a do M para o K para os dois, tá? E isso, novamente, você vai incluir esses valorizinhos aqui, ó. Esse é como se fosse um cara série com a linha, então ele é tratado como uma linha de transmissão. E esse cara aqui está parecendo o quê? Uma carga, né? Você pode pendurar ele na matriz de admitância como se ele fosse um elemento, ele vai afetar como se fosse um elemento shunt qualquer pendurado nessa barra M. Na prática, o transformador foi transformado em um elemento série e dois shunt. Olha que legal. Então você vai transformando os elementos, transformador, tudo. O transformador você pode também transformar num cara pi desse. Você vai transformando. A carga, pessoal, geralmente você tem um modelo que a gente chama de ZIP, que é o quê? Ou você vai ter potência constante, que é o quê? Você tem a potência, o P em megawatts e o Q em MVA, dados, e constantes ao longo do, né, vai ficar ali constante. Não varia, que constante no sentido que não varia com a tensão da barra, ou seja, se a tensão na barra que essa carga está pendurada mudar, for para 0,95 PU ou 1,05, não interessa, essa potência ela fica ali sempre constante. Ela vai puxar sempre lá os seus 10 mais J10, né, potência aparente lá. Agora, você pode ter um modelo que também vai variar com o quadrado da tensão. Ora, quem que varia com o quadrado dessa tensão? É a impedância, né? Então, um Z constante varia naturalmente com o quadrado da tensão. Então, é o modelo Z constante. Então, P constante é quando a potência não varia com a tensão da barra que ela está conectada. A tensão, a carga está sempre pendurada entre uma barra e a terra. Se você vai considerar um modelo que varia com o quadrado da tensão, ou seja, quando a tensão está em 1 PU, se ela passa para 1,05, você vai ter que corrigir com essa tensão ao quadrado. Você vai ter que pegar essa tensão, 1,05 vezes 1,05, né, levar ao quadrado, e aí sim corrigir. Então você tem uma potência consumida por essa carga para a tensão de 1 PU. Mas quando essa tensão variar, essa potência vai variar. Vai variar em função do quadrado da tensão, que é um comportamento de impedância constante, tá? E você pode ter um meio termo, que é o quê? Um modelo I constante. O I constante, ele não é nem tão rigoroso de não variar com a tensão e nem também tão conservativo de variar com quadrado, né? Ele fica no meio do caminho, porque ele varia linearmente. Então, variando os valores aqui de A, B, C e D nessa equação, se você dá um valor de A e C constantes, se você dá um valor de A e C, você consegue que essa carga ativa fique com característica de corrente constante. Um certo percentual, tá? Você pode mudar, botar, por exemplo, eu quero que a carga tenha 30% de Z constante e o 70% de P constante. Ou deixar a carga sem variar com a tensão. Então, a questão do ZIP é um modelo da carga variando com a tensão. Mas veja bem, para aquela fotografia, não é que a impedância vai ficar mudando ali, não é dinâmica, não é uma carga dinâmica, que seria uma coisa diferente, uma carga que varia no tempo. Isso aí é um outro fenômeno que é um fenômeno dinâmico, chama-se carga dinâmica. Aqui não é carga dinâmica, é carga estática. Porém, o modelo da carga, o cálculo vai ser feito sem considerar a variação com a tensão, variando linearmente com a tensão ou com o quadrado da tensão, tá? Então, o modelo de carga é o mais simples de todos, que são as cidades, os consumidores, as distribuidoras e tal.
Agora, como é que eu soluciono aqui o fluxo de potência, pessoal? Então, olha lá, você tem a sua modelagem de fluxo de potência que vai levar em consideração a matriz de admitância nodal, né, ou de barra, a injeção de fluxo de potência, o PK e o QK. E a gente sabe que a potência injetada na barra K, ativa e reativa, é função da tensão na barra K, lembra, da posição da matriz de admitância nodal, GKL, aqui ele só mudou para L, ele falou que L pertence ao alfa K, ao invés de M, tá? Usou a letra L aqui, mas tanto faz, né? Pode ser L, M. Aqui ele usou L, mas o L pertence a lá, o L vai receber como valores o quê? As barras vizinhas lá, a barra K, tá? E você vai ter aquela forma usando a equação de Euler em função de cossenos e senos aqui. Então, como é que eu vou solucionar? Agora eu vou passar para o método de solução. Já está modelado, pessoal. É isso. O fluxo de potência é isso. São essas equações aqui, são os valores que você vai especificar e os valores que você vai calcular desses daqui. PK, QK, VK e θK. Dois você especifica em cada barra e os outros dois vão sair no cálculo, naturalmente. Só tem um problema, pessoal. Essa equação aqui, ela é linear ou não linear? PK é igual a uma tensão vezes outra tensão. Pronto, já ferrou. Porque você tem uma variável aqui, um estado vezes outro. Não pode, né? Teria que ser alguma coisa do tipo um número vezes V1 mais um número vezes V2, uma coisa linear. Essa equação já ferrou, ela já multiplicou duas tensões. Já era. Já não é linear. Ainda me pega agora o cosseno de uma das variáveis. Então, pronto, já está totalmente não linear, tá? Essa equação é bastante não linear. Mais ou menos, tá? Na realidade, vai ter uma coisa aqui que eu não vou falar, que é o fluxo de potência linearizado, mas para aberturas angulares pequenas, existe uma boa aproximação na matemática, que não sei se vocês lembram na física. Se o ângulo é bem pequenininho, está próximo de 1 grau e meio, 2, um ângulo que seja razoavelmente pequeno, você pode aproximar um seno por uma reta, não pode? Pode, porque a reta sai com 45 graus aqui, né? E uma função linear de 45 graus, com a tangente com ângulo de 45 aqui, ele aproxima muito bem essa senoide quando o ângulo é pequeno. Se você tiver pequeno, ou seja, para o sistema com baixo carregamento, até seria possível você fazer uma hipótese simplificadora, pegar e falar que cosseno de θ é igual a θ. A gente faz isso, né? Seno de θ vira θ, né? A gente fala que o seno de θ é aproximadamente igual ao próprio θ. Aí você já começa a fazer um fluxo de potência que seria o linearizado, tá? Mas aí é uma hipótese simplificadora e ele é problemático porque ele só vale para ângulos muito pequenininhos. Mas isso não é a verdade. A gente vai ter aberturas angulares grandes, grandes despachos. Então, esse flow às vezes é usado para inicializar, para dar um ponto de partida lá para o caso, para a solução principal, que é o fluxo de potência, então, que eu estou chamando de não linear. Por que é não linear, pessoal? É fluxo de potência porque eu estou calculando fluxo de potência entre as linhas, baseado na injeção, na equação de injeção de potência nas barras, e que eu vou ter a tensão, módulo e ângulo da barra. Então, olha só, essa equação aqui, PK e QK, ele é não linear. Então, meu fluxo de potência, ele é não linear, minha solução. Se é um sistema não linear, eu não posso usar um método linear para solucionar. Eu vou ter que apelar para um método de solução não linear. Qual o método que a gente usa muito? Newton-Raphson, não é isso? Você tem, por exemplo, um pedaço de parábola aqui, né? Aí você faz aquele esquema, né? Como é que você acha a raiz, ou seja, o ponto onde essa parábola toca o eixo X? Bom, você daria um chute, né? Vamos supor que seja x0. Aí você vai lá na parábola, sobe, bate lá. E passa uma tangente aqui. O que é uma tangente a uma curva? É a derivada, né? Então a derivada é a tangente à curva. Aí você joga e rebate esse ponto aqui, tá vendo? Já que você tem a tangente, se você tem a tangente, o ângulo, né? E tem um ponto no espaço, você consegue determinar a reta. Então você tem esse ponto aqui. Se você fizer o mesmo processo agora, subir esse ponto aqui, bateu aqui, acha a tangente de novo, aí, opa, já vai dar uma tangente, olha lá, já está quase na raiz, ó. E aí você, quer dizer, claro que você nunca vai chegar no ponto, né, porque esse processo é iterativo, mas
Eu não preciso, engenharia, o bonito é isso. Se eu chegar muito próximo aqui, já tá bom, pô. Dentro da tolerância de erro que você aceita, você fala pro programa, ó, meu filho, chegou nesse ponto aqui, se esse erro aqui tá desse tamanho aqui, pode me dar a resposta, não precisa calcular mais nada não, que eu já estou mais que satisfeito. E é isso que a gente vai fazer. Então, no fundo, a gente tem uma porção dessas equações aqui, né, não lineares, tá? Num caso mais geral aqui de y igual uma função de x, né? Aqui é um caso geral, depois eu vou jogar para as equações de fluxo de potência. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer lá o Newton-Raphson. Como é que você faz Newton-Raphson? Você faz a série de Taylor dessa função aqui, de todas essas funções, que é a linear, aplica a série de Taylor. Na realidade seria McLaurin, né? Porque você tem o ponto em relação a um ponto x0 é o quê? É o ponto de operação, o ponto inicial, chute inicial. Você vai dar um chute inicial. Lembra que eu dei um chute? Eu falei, vamos supor que a raiz seja esse valor aqui. Chutei um valor lá no x. Se eu tivesse chutado mais aqui na frente, ele ia demorar um pouco mais a convergir, mas ele ia chegar aqui. Ah, pode ter um chute que não seja muito legal? Pode. Se for muito longe da raiz, dá problema para o Newton-Raphson. Mas, para nossa alegria, se a gente chuta um PU, a gente já está muito próximo da solução, porque as tensões vão ficar tudo mais ou menos próximo de um PU. Então, está altamente compatível com o método de Newton-Raphson, o problema de fluxo de potência. É como se um nasceu para o outro. Então, olha só que interessante, pessoal. Vou considerar só a derivada primeira. Então, você vai ter que fazer a derivada, porque aqui você tem uma função de várias variáveis. Você tem x1, as tensões nas barras, né? Depois vai ser V1, V1, θ1, V2, θ2, uma opção de variáveis. Então, você vai ter que derivar isso aqui parcial, derivada da função f1 em relação a x1, né? E vezes o quê? O desvio, a diferença, o x, né? De uma iteração menos o x anterior. Porque você veja, quando você for andando aqui na parábola, você vai ter um x que você chutou, depois você tem um x1 que já está mais próximo, tá vendo? E você espera que o x2 esteja mais próximo ainda. O que é seu delta x? É x1 menos x2, h mais 1 menos o h, onde h é o índice que vai computar o número de iterações, porque isso vai ser um processo iterativo. Você concorda? Você vai ter que jogar um valor, rebater, jogar e corrigir, jogar e corrigir. Então é isso, você estima um valor para a raiz, bate lá, calcula uma derivada, que a gente vai ver que é o jacobiano, corrige o valor da variável x, manda e fica fazendo isso até um momento que ele está tão próximo da raiz, que eu falo assim, ó, para de fazer conta que já estou satisfeito. Então, pessoal, você vai fazer as derivadas parciais e vai ter um sistema dessa cara aqui, tá? Aonde agora eu tenho funções de desvios, y menos f de x, eu vou chamar do quê? Do erro na variável que vai ser o p e o q lá, né? Que é onde o y, que é o y, o que é? É o valor rebatido lá da função, né? Você tem um x aqui, ó, esse x aqui vai ter um valor rebatido, que é o f de x0. E o que é o f de x1? Rebate o x1 aqui, você tem f de x1. Então, se você fizer o y, o valor da função no ponto, menos o anterior, você vai ter um erro lá no eixo vertical do y. Então, esse aqui vai ser o erro, delta y vai ser o erro no eixo vertical. E o ΔX é o erro da raiz, que é o que você está querendo calcular. Qual que é a solução do Newton? Eu vou solucionar o seguinte, esse sisteminha aqui, ó. Porque esse sistema aqui eu posso escrever ele em forma matricial, tá vendo? Se eu jogar esse F para lá, fica o Y menos F1, que vai dar o meu delta Y, e eu tenho já em função dos delta X1, delta X2. Ora, isso aqui agora está uma equação linear, né? Porque a derivada de uma função em relação a uma variável no ponto, aí isso que é importante, no ponto conhecido, x0 é um valor que você vai dar numérico, então essa derivada aqui vai virar um número. Então isso aqui é um número vezes uma variável, um número constante, real, vezes uma variável, um número... Ah, esse sistema é linear. Y é igual a AX1, tudo bem que é delta, mas é uma variável x1, né? Mais B, x2 mais C, x3, até N, que é o número de barras. Agora eu tenho um sistema que é linear, eu linearizei ele com a série de Taylor. Então, olha que bacana, eu tenho um sistema, se eu for estar em forma matricial, eu vou ter que os vetores lá do eixo vertical de erro vai ser essa matriz de derivadas parciais, que eu vou dar um apelido muito especial para ela, um nome, vezes esse vetor. E assim eu vou começar a avançar para a próxima iteração, para iteração 1,
Na 2 vai ser o valor do x da iteração 1 mais a correção ΔX, que eu calculei na iteração anterior. E assim eu vou fazendo, 2, 3. E que hora que eu vou parar esse processo? Quando eu já tiver um erro aqui, aí eu olho para cá. Quando o erro no meu P, né, e no Q estiver bem pequeno, a potência especificada na barra injetada foi igual à calculada, pode parar de iterar, entendeu? Então, vou ter um critério de parada. Então, basicamente, o Newton-Raphson é isso. Você inicializa os valores que são lá os valores da série de Taylor, é sempre em função de um ponto de operação, um chute inicial. Isso aqui são os valores das tensões e ângulos, vão ser iniciais, que você vai ter que chutar um valor mesmo, tá? Obrigatoriamente. Você chuta tudo 1, e o ângulo, é o que eu disse, você tem métodos para estimar mais ou menos uma aproximação para os ângulos. O próprio método linear que eu citei serviria para isso. Mas tem outras formas também. E aí você vai calcular o erro, tá vendo? Isso aqui é o erro, lá. Ou seja, você vai calcular todo esse vetor aqui, ó. Bom, montei o vetor y. Esse vetor de derivadas eu consigo calcular, tá? Para cada iteração, porque, repara bem, para cada iteração, de fato, você vai ter que calcular essa derivada mesmo parcial. Ah, por que eu não calculo uma vez e deixo? Até existem uns métodos de Newton desonesto, deshonesto Newton, que usa esses artifícios, mas aqui o full Newton, ele, a cada iteração, ele de fato vai, porque a tensão muda, né? Então, a derivada vai mudando, não é isso? A gente não viu lá na parábola que a derivada de fato vai mudando lá? Ela vai mudando a cada iteração. Ah, mas eu posso considerar uma derivada constante e ir considerando sempre aquela mesma. Eu vou demorar um pouco mais a chegar e vou chegar. Sim, pessoal, esse macete é utilizado, mas não é o nosso caso aqui. Aqui a gente quer calcular full mesmo, né? Que é o chamado, inclusive, full Newton mesmo pela na rede. Então, e aqui eu tenho, então, valores que são possíveis de calcular com as tensões do passo, com as tensões que eu tenho, o chute inicial. Então, como é que eu calculo esse vetor aqui, que são as tensões e ângulos? Eu inverto esse sistema. Se delta y aí eu vou dar um nome a essa matriz de jacobiana, tá? A matriz de derivadas das funções em relação a cada variável nas posições correspondentes aqui é chamada de jacobiana. Isso é uma matriz já bem conhecida na matemática, tem várias aplicações. Se eu fizer agora a inversa da jacobiana e multiplicar esse vetor do lado de cá, eu acho o vetor de correções na raiz, né? Então, eu falo que agora a nova estimativa para o passo seguinte vai ser o valor atual mais essa correção. Aí vai ser o x que eu vou chutar para calcular o delta y da próxima. Então, isso aí vai ficar agora rodando aqui, ó. Aí aqui que é o ponto onde ele vai ver. Se ele for menor que a tolerância, enquanto for maior, ele vai fazendo esse processo. Quando fica menor, vai chegar um momento que o erro fica pequeno. Se não chegar esse momento, o método divergiu. É a tal da divergência. Ele não chegou numa solução. Pode acontecer também. E o que ele vai fazer enquanto o erro for maior que a tolerância, que o que é tolerado? Ele vai calcular a jacobiana, que seria a derivada, né? A matriz das derivadas, né, parciais, tem tudo a ver com coeficiente angular, lembra disso. Inverte aquele sisteminha y igual a jacobiana vezes ΔX, fica x, você achar o vetor aqui, ΔX, e vai achar o x dos chutes para a próxima iteração que vai precisar aqui, ó, de maneira que você vai aqui, o incremento de iterações, aqui o H vai medir em qual interação que você está, certo? Você vai crescendo isso daqui. Então, se você conseguir chegar numa solução, você vai ficar abaixo da tolerância. Então, num fluxo de potência, o eixo vertical seria lá as potências, né? O P vai ser uma equação em função das tensões e dos ângulos nas barras. E o Q também, uma equação em função de tensões e de ângulos do sistema. E para cada barra eu tenho uma injeção de P e de Q. Então, eu vou definir uma jacobiana para esse sistema formado por um vetor ΔP, ΔQ, e do outro lado, o que vai ser meu x? Meu ΔV, Δθ, ΔV. E o ΔT eu vou ter um valor que é especificado, tá? E um valor que eu vou calcular. Esse vai ser o erro. Quando esse ΔP for bem pequenininho, significa que o valor que o calculado que veio já está muito igual ao especificado. Então tem que ser um valor especificado. Quais barras que você especifica P? O I aqui, ele tem que ser uma barra, onde você não pode ser uma barra Vθ, e o Q não pode ser uma barra nem Vθ e nem PV, que são justamente as duas barras que você não especifica Q. Tá? Por isso que é diferente. O I aqui não pode ser uma barra PV e nem Vθ. Tá? Porque
Para você ter um valor especificado que você conhece para comparar com o calculado, você tem que ter essa barra tem que ser uma barra que esse valor seja conhecido, tá? Então, olha que interessante. Aí você vai ter as submatrizes aqui. Isso é que eu vou passar mais rápido, porque aí você calcula algumas submatrizes. Você dividiu esse sistema em 4 submatrizes, tá vendo? Você fez o problema, falou que esse aqui é uma submatriz H, uma submatriz M. Aí você vai calcular essas submatrizes aqui, fazendo uma álgebra até simples, tá? Derivada de P em relação a θ, faz a derivada aqui e vai dar isso daqui, tá? Não é muito difícil, não. É simples. Eu vou ter o algoritmo final, que eu vou passar rápido, porque ele é exatamente uma remontagem daquele algoritmo. A única diferença que eu vi aqui é que eu botei o H antes. O H é igual a H mais 1, mas eu botei no início. Aí o que aconteceu é que minha correção aqui fica o θ da próxima iteração, né, que é o H mais 1, é igual ao θH, que é o da atual, mais a correção do atual. Então, dependendo de onde você bota o H aqui, pode mudar um pouco esse índicezinho aqui. Mas esse é um detalhezinho, tá? Tanto faz. No fundo, esse algoritmo, lá, monta jacobiana, é a mesma coisa daquele outro. Só que agora o meu eixo vertical lá, que era lá o Y, é o P e o Q. E o eixo das raízes é módulo e ângulo de tensão. Vamos, a grosso modo, dizer assim. Então, isso aqui são os erros que você vai calcular a toda iteração, se o erro já está pequeno o suficiente. A correção nas variáveis, que seriam as raízes, né, que seriam as tensões e ângulos. Você vai corrigindo para chegar no valor certinho de tensões e ângulos em todas as barras. Tá? E aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui entrariam algumas implementações de controles, porque lá no subsídio você vai ter controle de tensão, vai ter algumas coisas mais avançadas aí que eu não vou citar muito, porque seria difícil. Então, lá na rede, basicamente, seria, tá? Um programa onde você, inicialmente, lá nos primórdios, você tinha apenas esse arquivo texto aqui, ó. Hoje em dia, aí você define lá as barras, tá vendo? As 15 barras, vai definir quais. Ah lá, para cada barra você tem PG, que é potência gerada, QG, PL, que é potência da carga, né, L de load, Q carga. E tem o módulo de tensão, que é o V, e o A de ângulo. Então você tem o P, Q, V e θ. As linhas você tem que falar, da barra 1 para 2, tem uma resistência em valor percentual, tá? Não é PU, é porcento. 1,94 e reatância de 5,92. E tem uma potência, um shunt lá, né? Pode ser, por exemplo, da linha de transmissão, lá nessa linha de 5,28 e tal, tem alguns outros valores. Então, você ia ter que ir montando assim. E aí dava alguns outros valores, tá? Que é aquela questão da carga, qual é a característica da carga do modelo ZIP. Aí tem alguns equipamentos aqui que eu não vou comentar, tem um motor de indução, tá? Aí um modelinho de motor de indução aqui. E algumas outras coisinhas mais acessórias que eu não preciso comentar, só para quem fosse aprofundar. Então, aqui a gente vai ver um exemplozinho simples, não vai dar para entrar em grandes coisas, tá? Então, vamos ver um sistema com 15 barras, tá? 15 linhas de transmissão, aí 2 níveis de tensão que a gente vai ter lá, mas vai estar tudo já em PU, né? Mas 2 transformadores comuns de 2 enrolamentos, tá? E sendo um deles é um transformador especial, porque ele pode variar o TAP, ele varia o TAP sob carga, quer dizer, com o sistema ligado lá, passando potência no transformador, ele consegue mudar o TAP dele, que é uma sofisticação, né? E tem um transformador que tem 3 enrolamentos, ele tem um primário, secundário e tem um terciário. Lá no circuito magnético, você pode fazer mais um enrolamento, né? Você pega um núcleo magnético, você pode fazer quantos enrolamentos você quiser nesse núcleo, concorda? Até 4 enrolamentos, quantos você quiser. Então você pode construir um trifásico, né, mas com essa concepção. Faz o enrolamento primário e o secundário. E depois você faz um terciário aqui. E isso trifásico, né, fazendo a coisa trifásica, você tem um transformador trifásico de 3 enrolamentos. Mas lembra que aqui na rede, a minha representação é de sequência positiva. Então é tudo equilibrado, é monofásico, né? Porque é monofásico e sequência positiva. No fundo, o meu sistema real é trifásico, mas eu estou simulando só a sequência positiva. E a sequência positiva é um sistema equilibrado monofásico. Tenha sempre isso em mente. Tá? Aí tem aqui 7 geradores, sendo 3 deles geradores simples. Vou ter lá 4 motorizinhos de indução, podem ser, por exemplo, uma indústriazinha. Existe lá um modelo, não vou entrar muito em detalhe. E aí tem mais 2 equipamentos que eu também não vou entrar em detalhe, que são equipamentos de eletrônica de potência. Novamente, no meu site eu até tenho já um vídeo sobre SVC e TCC no Anatem. Aí eu dou uma palhinha na rede lá. Então, quem tiver interesse, é o compensador estático, a tiristores, e o compensador série lá. Capacitor série controlado tiristores. São elementos que usam tiristores, eletrônica de potência, tá, pessoal? Então, eu não vou falar muito.
Banco de capacitor é apenas um capacitor pendurado entre a barra e a terra, e 10 cargas, que são nossos queridos consumidores lá no modelo ZIP. Vamos desligar uma linha aqui, vamos simular como é que seria, porque está passando aqui 46 megawatts, tá vendo o P, ó. Aí aqui, como é que você lê aqui? Aqui tem até uma setinha ajudando, tá? Mas aqui é o seguinte, pessoal, o valor aqui do P e do Q, o azul é P e o vermelho é Q. É sempre assim, se ele é positivo, ele está saindo da barra. E se ele é negativo, ele está chegando na barra. Pronto. Se eu começar só a pré-carregar muito esse sistema, sabe o que acontece? Essa linha começa a consumir muito reativo dessas barras. E existe uma regra o seguinte, pessoal. Toda vez que você começa a puxar reativo da barra, potência reativa Q, você está tirando, alguém está puxando Q dela, um indutor, por exemplo, ele puxa reativo, ele consome reativo. O capacitor já faz o contrário, injeta reativo. Toda vez que você consome reativo, você está afundando, tendendo a afundar essa tensão. Existe um autoacoplamento lá naquele problema de fluxo de potência entre as variáveis potência ativa e ângulo, e um autoacoplamento entre potência reativa e diferença de módulo das tensões. Tá? Então, quando você, alguma coisa que mexa no módulo da tensão, tem tudo a ver com fluxo de reativo. E alguma coisa que mexa com a defasagem angular entre duas barras, tem tudo a ver com fluxo de potência ativo. Tá? Tenha sempre isso em mente quando você for mexer com fluxo de potência. Se é assim, é fundamental. Vamos desligar um circuito, pelo menos, para fazer alguma coisa para ver o que vai acontecer. Como é que você desliga? Clica na linha e vem aqui, ó, desliga a linha. Aí ele deixa a linha cinza, tá vendo? Indicando que ela perdeu a cor. Quando fica cinza é porque essas cores aqui são as cores dos níveis de tensão, tá? Para te ajudar. Esse nível de 138 kV tá azul aqui. Não é o nível... Geralmente o azul é 345 no sistema brasileiro, tá, gente? E o vermelho você vai ver o 500 kV, e o verde é 230. No sistema real brasileiro. Mas aqui é um sistema hipotético, tá? Eu botei umas coresinhas só para dar contraste aí. Desliguei essa linha. Agora, esse fluxo de potência que estava vindo por esse caminho, pessoal, bom, ele não pode essa potência me desaparecer, ela vai ter que se redistribuir pelas linhas aí, conforme a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, né? A corrente tenta procurar os caminhos mais fáceis, de menor impedância. Você tem aqui certos controles, por exemplo, essa tensão aqui, eu posso dar a barra que essa síncrono vai controlar, porque geralmente um síncrono, a graça dele é que ele pode controlar a tensão num certo valor. Isso dentro de um limite que ele consiga gerar de reativo, por isso que você dá o limite mínimo e máximo de reativa lá. Um MVAR mínimo e um MVAR máximo daquela máquina, porque a máquina ela tem uma capacidade de corrente nas bobinas, né? Não queima lá o rotor, o estator, tem limitações térmicas de rotor, estator, tem uma série de... a curva de capacidade, ou capability lá do inglês da máquina, né? Então, isso aqui tem a ver com essa curva de capacidade, tá? Não sei se vocês já estudaram isso, mas a máquina tem uma capacidade de P que ela pode fornecer e também de reativo limitada. Ela não fornece P à vontade, né? A quantidade de água lá, chega uma hora que é o limite máximo de torque no eixo, mecânico no eixo. E tem também a quantidade que você pode sobre ou subexcitar a corrente na máquina, né? Se for aumentando muita corrente no campo da máquina, você queima a máquina. Então, tiramos ali e vamos clicar nesse botãozinho. De todos esses daqui, tem um que serve para desenhar elementos, tal. Aí você vai desenhar uma linha, tá vendo? E tal. Então, olha só que legal. Desligamos essa linha, vamos clicar aqui. Tem que divirja, né? O fluxo de potência pode convergir, pode divergir. Olha lá, quando ele está amarelinho aqui, olha para o canto superior direito, aqui, ó, lá em cima. Esse amarelinho significa o seguinte: o que você está vendo aqui na tela, não acredita. Não é o valor que ainda é convergido. Você só pode confiar nas informações que você está vendo aqui, a fotografia, que é o ponto de operação, quando você tiver verdinho aqui, que é a luzinha, o sinal verde, né? Igual lá do trânsito. O amarelo é a tensão. O caso você mudou alguma coisa e ainda não simulou. Então, eu cliquei no tal botão do fluxo de potência, pessoal. Ah lá, convergiu. Olha aqui, ó. Ele dá um relatóriozinho de convergência. Caramba, ele convergiu em 3 iterações. Olha só, cara. Olha lá, P que ele te dá o erro aqui máximo no P e no Q, lá no megawatt, no VHVAR, né? Lembra? Já bateu na tolerância, já está com erro pequeno pra caramba. Aonde que eu vejo esse erro? Tem aqui as tolerâncias do programa, tá? Dá para mudar as tolerâncias aqui, tá? Constantes, ó, tolerâncias. Dá para mudar lá. Ah lá, olha que interessante, sobrecarregou essa linha, ó.
Como ele está indicando aqui esse achurado, é porque o valor que você deu como capacidade máxima foi ultrapassada lá. Eu dei o valor aqui normal e de emergência e tal, passando 100 aqui, ó. Passou um pouquinho de nada, mas passou. Aqui também passou uma coisinha de nada. Olha lá. Mas sobrecarregou esse sistema. Por quê? Você tirou esse caminho, os fluxos têm, né, tem que fechar o fluxo de potência. Eles se redistribuíram conforme a natureza. Aí você falava, conforme a natureza, porque existe uma forma de eu forçar um fluxo a deixar de passar por um caminho? Sim, aí é que eu te digo da eletrônica de potência. Esse cara aqui, esse TCSC, ele tem o poder de controlar o fluxo de potência. Mesmo que algum evento aconteça que forçaria uma corrente a passar por essa reatância, ele muda a reatância dele. No caso, lá dinamicamente no ANA tem, mas aqui no ANA-rede ele vai calcular qual reatância que ele tem que ter para manter a potência constante, dentro de uma certa faixa. Ela te dá controlabilidade no sistema. Por exemplo, outro cara interessante, esse aqui, ó, é o compensador estático. Ele é chaveado a tiristores e ele pode controlar a tensão. Esse cara aqui, na vida real, ele gera harmônicos, mas aqui na rede a gente está considerando que ele não gera. Mas ele gera, de saber os fluxos de potências nas linhas e saber se algum fluxo. Basicamente é isso, pessoal. Ver se, por exemplo, tá vendo? Superou o fluxo de alguma linha, ou se alguma tensão afundou muito, né? Ou subiu muito, né? De repente pode subir muito uma tensão. Tá? Então é isso, pessoal.